Oi, galera. Bom dia. É, Vamos hoje falar sobre um assunto de geografia que vocês já viram, muito provavelmente no quarto ano, e a gente já fez uns comentários em outro vídeo. É sobre as regiões brasileiras. Aqui o título. Um detalhe, eu só vou fazer um resumo da aula aqui e o texto vai ficar disponível para vocês lerem todo o texto, certo? Vou estar aqui só explicando rapidamente para vocês sobre regiões brasileiras. Tô com saudade de vocês. As regiões brasileiras representam uma divisão territorial a depender da característica dela. Ou seja, observem, né, que a região Nordeste não é igual à região Sul. Aí você tem as características. Características é aquilo que se mostra, né? É um adjetivo. As características de uma região para outra, ela vai baseada em clima, vegetação, relevo, questões sociais, número de habitantes, desenvolvimento humano, densidade demográfica. Densidade demográfica quer dizer o tamanho do terreno, produto interno bruto, que é o PIB, né? Aquilo que aquele carda, as características econômicas, industrialização, relevo e a paisagem em si, né? Parece. Por exemplo, na região sul, ela não tem uma característica igual à do Nordeste. Por quê? Como o Nordeste tem um clima uma parte do clima dele é semiárido, então ele lá vai crescer coqueiros, por exemplo, né? A vegetação de caatinga em alguns lugares. Na região sul não tem, por causa do clima, que é um clima subtropical, ou seja, porque ele está abaixo da linha do Equador, né? Por isso que é subtropical, abaixo dos trópicos. Ele é um clima mais frio, tão frio que algumas cidades nevam. Então, não vai nascer lá coqueiro como na Bahia, né? Vai crescer pinheiros, por exemplo. Vai ter mais facilidade para crescer pinheiros. Bom, isso eu estou dando para vocês entenderem o que é característica, tá certo? De cada região. Mas voltando ao que eu estava falando, as regiões brasileiras, elas são divididas em cinco partes. Segundo o IBGE. O que é IBGE? Vou passando o dedo e vocês vão ver que o Brasil é dividido regionalmente diversas vezes. E o órgão responsável por essa divisão no país, né, aqui nesse segundo parágrafo. O órgão responsável por essa divisão no país é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Toda vez que você ouvir falar em IBGE, é ela que faz a contagem de números de habitantes, é ela que sabe dizer quanto é o PIB de um país, de um lugar. Ela que sabe dividir as áreas por conta dessas características que eu falei. As características, como é que eu posso dividir um lugar para o outro, dizer que é uma região para outra? Por causa do clima, vegetação, aspectos físicos, sua industrialização, o seu produto interno bruto, desenvolvimento humano, densidade demográfica, tudo isso, tá? É assim que ele vai dividindo. Então, o IBGE tem uma regionalização atual que foi elaborada em 1970, né? Sofrendo alterações a partir da Constituição de 1988. Constituição é nossa lei. E divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Vou passar aqui para vocês verem o mapa da região. Um detalhe que muitas vezes vocês esquecem: o que é uma legenda? Algo que está
Embaixo ou do lado ou em cima, indicando o que é aquele mapa, né? É uma tradução do que estamos vendo numa figura. E a legenda deste mapa tem escrito regiões do Brasil e seus respectivos estados. E tem a outra legenda que é essa aqui, a questão das cores, né? Por exemplo, a região norte está pintada de verde. Então, toda vez que a gente faz um mapa, a gente tem que ter legenda, não esqueçam. Como aqui está dividido nas 5 regiões, observe que a região norte está pintada de verde, a região centro-oeste de marrom, a região nordeste de laranja, a região sudeste de um azul mais claro e a região sul de um mais escuro. Essas letras maiúsculas representam as siglas dos estados, que a gente já viu em outra aula. Observe que o Nordeste, esse lado aqui da região norte, do centro-oeste e do sul, desse lado, para o seu lado, é o seu lado que você está me vendo, esse lado de cá. Aqui não é banhado pelo mar não, porque aqui está grudado com as Américas, né? Os países sul-americanos. Do seu lado de cá, o lado direito, você é banhado pelo mar. Então, a única região que não é banhada pelo mar é a região centro-oeste, tá? Porque aqui a norte ela tem um pedacinho do mar e o sul também lá embaixo, né, é banhado pelo mar. Não esqueça daquelas questões de localização, onde norte está na parte de cima e o sul está sempre na parte de baixo, tá? Vamos olhando aqui. Região norte. Esses são os estados e capitais da região norte. Observem, tá? Isso depois vocês vão lendo. Agora, estados e capitais da região nordeste. Olha a gente aqui, Salvador, Bahia. Salvador para alguns, São Francisco para outros, mas é Bahia. A gente mora na região nordeste. Estados e capitais da região centro-oeste, só temos 3. Estados e regiões e capitais. Estados e capitais da região sudeste, temos 4, é a região mais desenvolvida, dita desenvolvida, né? Mais desenvolvida do Brasil. E estados e capitais da região sul. É a menor região, tá, gente? Mas o mapa, tá vendo? Mapa, legenda de novo, tá vendo? Estão vendo aqui essa parte cinza? A parte cinza aqui do mapa é justamente os outros países. Então, observe que a região, o de amarelo, agora está de amarelo. A região centro-oeste, ela não é banhada pelo mar. A região sul, a sudeste vai subindo. Sul está de roxo. Rosa, sudeste. Laranja, nordeste. E verde, norte. Elas são banhadas um pedaço, tá vendo? Pelo mar. E o nosso oceano é o Oceano Atlântico, né? A gente só é banhado pelo Oceano Atlântico. Vamos agora ver as diferenças entre as regiões, né? As características de cada um. A região norte, ela é a maior em questão de territorial também. Questão territorial, ou seja, de tamanho, ó. A maior. A região norte, que é essa de verde. Ela é a maior em questão territorial. Questão de quantidade de estados é o Nordeste, que tem a maior quantidade de estados. Mas a região Norte, ela é caracterizada por ser a maior em questão territorial, mas tem a menor índice de distribuição humana, né? Ela é pouco povoada em relação ao tamanho dela. O clima predominantemente aí, ó, é equatorial úmido. Ali, a maior economia do país na região norte é o extrativismo mineral e vegetal.
Tem a questão da agropecuária e o turismo também. É onde se encontra o maior rio do mundo, né? O Rio Amazonas. Pronto. Depois vocês vão lendo. Região Nordeste. As características da região Nordeste, ela é em maior quantidade de estados, como eu falei. Também ela tem uma grande faixa litorânea. O que é uma faixa litorânea? Vou voltar para o mapa. É justamente essa parte aqui onde está em azulzinho, porque a região Nordeste é essa laranja. Essa parte que é banhada pelo mar, ela tem uma grande extensão, ou seja, ela é quase toda rodeada, né, pelo mar, tá? A região Nordeste também é onde tem, né, características de paisagens paradisíacas. Ela tem a maior faixa litorânea, ou seja, a maior parte é banhada pelo mar. O clima dela é semiárido, predominantemente, temperaturas altas. Aí ela às vezes transita em equatorial úmido e tropical em algumas partes. O Nordeste ele tem uma predominância de caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. E é onde concentra-se a maior quantidade de pessoas, né? Principalmente pobres, né? O Nordeste que foi o primeiro a ser povoado, né? Pela questão da nossa história, porém foi o último a ser desenvolvido, um dos poucos a serem desenvolvidos. Região Centro-Oeste. Essa é a segunda região maior, né? Ela é central mesmo, né? E essa região Centro-Oeste, ela não é banhada pelo mar. Observe que ela é cercada de serras e chapadas e é uma região com menor quantidade de habitantes de todos. É a que tem menos habitantes, tá? Ela tem duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Ou chove muito no verão e no inverno, né, é seco. Vai entender. E o clima é tropical sazonal. Lá, o predominante é o quê? É o cerrado e o pantanal. São as duas vegetações. Também predomina muito a questão da economia na parte de extrativismo mineral e agricultura e pecuária. Região Sudeste. Essa é a região mais desenvolvida do país na questão da economia. Também tem uma grande população. De todas, ela é a que mais tem população, pelo sentido de quê? Do trabalho, porque é uma região onde se concentra a maior quantidade de mão de obra de trabalho, certo? Então, muita gente mora no Nordeste, mas trabalha no Sudeste, tá? Ela possui a maior densidade demográfica, que é questões de habitantes por metro quadrado. Desculpe. Já falei que muitos migram para trabalhar lá, não só do Nordeste, mas do Brasil todo, né, por ter uma grande concentração de empresas, né, de multinacionais. Tem cidades históricas como em Minas Gerais. Não esquecer que Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil. Tá? Então, ela é um lugar mais de oportunidade de emprego. Bom, região sul. A região sul é a menor do país, é a menor região do país. Ela tem um contexto histórico muito mais para o lado de imigrantes, né? Porque foi uma das regiões que muitos imigrantes atravessaram fronteira, principalmente, né, a questão da Alemanha, a questão dos italianos, a questão de árabes. Muita gente povoou esse lugar. Judeus também, né? Os judeus refugiados foram muitos para o sul. Lá a gente tem a maior de suínos, que é porcos, e de uva, né? O extrativismo vegetal lá é predominante também, né? A questão da uva é muito grande. E como eu falei, o clima lá é subtropical, ou um clima que está abaixo por conta de estar abaixo dos trópicos, ela acaba sendo uma região muito fria, muito fria
a chegar a nevar em algumas cidades. Vou voltar para o mapa para mostrar para vocês que aqui tem uma linha azulzinha e uma linha tracejada. Olha, essa linha tracejada, ela tá escrito Trópico de Capricórnio. Então, como ela tá abaixo desse Trópico de Capricórnio, por isso que é um clima subtropical, tá? E assim foi a nossa aula, né, de hoje sobre regiões brasileiras. Espero que vocês tenham aprendido algo. E também quero deixar também o link da página que eu estou olhando para vocês lerem mais e fazerem atividade, tá certo? Um ótimo dia para vocês. Tchau!